Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando aqui mais um vídeo, estou mostrando para vocês aqui meu dendróbio. Aqui são meus dendróbio nobile. Eu tenho bastante dendróbio nobile aqui no meu quintal. Eles estão aqui num... Esse aqui era um tronco de laranjeira, vocês estão vendo a moita vai até lá atrás, tem algumas orquídeas penduradas aqui bem em cima dele. E está aqui bem próximo do meu orquidário, eu tenho outro aqui no quintal. Eu vou estar mostrando para vocês os meus dendróbios, gente, e vou estar falando com vocês o que a gente precisa fazer para não perder a floração do ano que vem. A próxima floração, né? A gente está acabando a floração dos dendróbios agora. Em alguns lugares já não está se encontrando mais com flores e em algum lugar ainda tem. Por exemplo, aqui eu vou estar mostrando para vocês a outra moita que eu tenho. Esse aqui, por exemplo, está num tronco de laranjeira. O tronco está apodrecendo, gente, olha. Dá para ver aqui que está se decompondo. Então essa touceira aqui não está bonita. Eu preciso estar fazendo algo por ela para que eu não perca a floração do próximo ano. Porque se a gente não fizer nada, gente, a gente vai perder a floração do próximo ano. Em alguns lugares, como eu falei, a gente ainda encontra dendróbio nobile florido. E em alguns lugares eles já acabaram. Aqui os meus já passaram a floração. Então está no momento de tomar providências, de fazer algo para que eles possam florir bonito, tanto quanto florir esse ano. Esse nobile aqui é o meu aqui é o comum, aquele mais comum, né? Aquele da florzinha rosa com miolinho roxo, é o mais comum que tem. Essa moita, aquela que eu mostrei para vocês, é desse. E aí eu vou estar mostrando um outro que eu tenho no vaso, que eu comprei. Ele é bem rosa com miolo roxo. Eu vou estar mostrando para vocês o que eu vou estar fazendo. No caso, esse aqui eu vou ter que estar fazendo mudança dele, né? Eu acho que eu vou tirar ele desse tronco aqui e vou replantar ele em outra madeira. Eu tô aqui com uma raiz bonita, eu acho que eu vou plantar nela. Vou estar mostrando para vocês o que eu tenho no vaso. Aqui eu tenho um dendróbio nobile que eu adquiri esse ano. Esse é rosa, bem escuro, com miolo bem roxo. Ele tá assim, eu não fiz o replante dele ainda, então vou fazer o replante dele e vou falar para vocês o que a gente precisa fazer. Porque os dendróbios, eles são uma planta de fácil cultivo, mas requer alguns cuidados para que no próximo ano ele possa florir tão lindo quanto ele floriu, né, gente? Esse aqui eu comprei florido, então eu não vi floração minha dele ainda, mas ele é bem lindo e eu quero que no próximo ano ele volte a dar flor novamente, né? Então o que a gente precisa fazer? Eu vou estar mostrando para vocês o replante e vou estar falando com vocês isso. Então, pessoal, se vocês adquiriram um dendróbio num vaso como esse, o que vocês precisam fazer para que esse dendróbio vai florir novamente? Porque como vocês viram aquele do tronco lá, aquele lá do tronco, geralmente a gente não precisa fazer muita coisa não. Ele vai florir novamente, porque ele está acostumado ali. Como vocês viram, o meu tá sem proteção, ele fica só pleno. Então ele não precisa muito. Mas esses que a gente compra no vaso, a gente precisa fazer algo. Esse dendróbio aqui tá plantado em casca de macadâmia. Mostra bem de pertinho aqui o substrato, Dani. É casca de macadâmia só, tá vendo? Então eu não vou retirar essa... Eu não vou desfazer aqui esse torrão de substrato. Eu vou só colocar ele aqui dentro desse cachepô. Ele estava aqui só com o vaso. E eu vou estar preenchendo aqui as laterais com a brita. Então eu não vou estar retirando esse dendróbio do substrato dele. Mas se for o caso, gente, se ele tivesse um substrato ruim, eu iria tirar sim. Porque se não retirar, a gente perde as raízes e as brotações novas. Então, como eu falei, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa, agora que os dendróbios acabou a floração, é hora de fazer o replante daqueles que precisam. Com exceção dos que estão na árvore, né? Os que já estão no cultivo da gente, o vaso tá bom, o substrato tá bom, não tem necessidade de replantar não, gente. É só esses que a gente adquiriu, que às vezes vem no substrato que a gente não gosta, então precisa fazer o replante dele agora. Assim que acaba a floração, a gente precisa fazer o replante. Por quê? Tá chegando já o fim do ano, quando chegar mês de junho, julho, essas plantas precisam estar com menos rega para que elas possam dar a sua floração. Então agora é o momento de fazer
o replante e de fazer muitas regas nele. Ele tá brotando para todo lado, olha, tem cake. O que que eu faço com esses cake aqui quando tá no vaso? Eu não arranco, gente, eu não tiro. Eu faço isso, olha. Eu coloco esses... Vê se você consegue mostrar, Dani. Como eu tô plantando aqui no cachepô, eu faço isso, olha. Não arranco a planta do... Eu não arranco, eu não destaco aqui o cake. Eu quero que essa planta, ela encha esse cachepô. Então eu não vou retirar. Porque se eu retirar esse broto daqui, ele vai levar muito tempo para florir novamente. Então, mas se eu deixar ele aqui, ele vai florir. Provavelmente no próximo ano ele vai florir. Se eu retirar, tô colocando 2 lacres. Se eu retirar, ele não vai florir. Mas se eu deixar ele aqui, ele vai florir. Quando ele tá lá na madeira, essas plantas se enraizam em torno dela mesma até chegar com a raiz na madeira. Quem cultiva aí já viu, já sabe como que é. Mas é para quem tá iniciando, né, gente? Eu vou prender aqui, ó. Tá de cabeça para baixo, ele vai voltar, gente. Ele vira, tá? Então essas raízes vão se prender aqui, tá vendo? No cachepô. E essa parte aqui vai subir. Não se preocupem que tá assim, ele vira. Ele vai virar. Então eu vou fazer isso com todos os brotos que estão aqui, ó. Todos eles, eu vou prender eles aqui no cachepô, para que eles possam se enraizar aqui no cachepô. Eu quero que eles se enraizam aqui e façam uma torceira. Sem quebrar o bulbo, gente, porque esse bulbo tá alimentando aqui esse broto novo, tá vendo? Na verdade isso não é um broto, é um cake, né? As brotações novas virão aqui. Aqui alguns já brotaram, já desenvolveram. Esse aqui é broto novo, olha. Já desenvolveu aqui na minha casa. Esse aqui também, olha. Aqui tem outro, ó. Tá vendo? Esses são brotos, mas esses são cakes. Então o que que eu faço? Para me ter floração nesse cake, se for no vaso, eu faço isso. Eu gosto sempre de plantar o dendróbio no cachepô, porque ele ama madeira, gente. Ele é uma planta que gosta de ficar sol pleno. Então agora, o que a gente precisa fazer é adubar essa planta e dar bastante água para ela nesse período que ela está brotando. Se vocês quiserem ter uma floração boa o ano que vem nesse dendróbio, vocês têm que fazer isso. Dar bastante água nesse período, que é a época de brotação deles. Adubar eles, se precisar trocar o substrato, é agora, troquem o substrato e deixe essa planta no sol, gente. A minha fica na lateral do orquidário, então ela pega todo o sol da manhã. Sol sem sombrite na parte da manhã. Gente, se for pegar o sol o dia todo, ou se vocês moram numa região muito quente, é preciso proteger sim com sombrite essa planta. Principalmente essa planta que veio de uma estufa, provavelmente. Ela não vai aguentar ficar no sol diretamente. Então a minha já está adaptando, eu já estou adaptando ela na lateral do orquidário e ela já está pegando o solzinho da manhã. Quando chegar ao período de fazer o estresse nela, ela vai ficar pegando mais claridade ainda, mais sol. Eu vou colocando devagar essa planta até ela ficar a sol pleno, gente. Porque as minhas, como vocês viram ali, são cultivadas a sol pleno. Então isso é o que a gente precisa fazer para que essa planta ela vai ter floração no próximo ano. Se a gente deixar para lá, só deixar para lá e não fizer nada, a floração vai acontecer, gente, a floração vai, mas não vai ser uma floração bonita, né? A gente quer que ela floresça igual ela floresceu esse ano que passou. Eu não sei para vocês aí, mas as minhas deram bastante flor. Essa planta gosta de um pouco de frio para florescer, mas ela floresce também em alguns lugares mais quente, desde que não seja extremamente quente, né, gente? Elas florescem. É uma planta de fácil cultivo, como eu falei, elas não são muito exigentes, então, mas a gente precisa sim tomar alguns cuidados, como em todas as orquídeas, né? Tem o período do cuidado delas, a gente precisa fazer algumas coisas para que elas possam se desenvolver. Então vocês estão vendo que eu estou prendendo todos os cakes que estão aqui na lateral aqui do cachepô. Eu quero que esse vaso fique bem cheio e que essas plantas floresçam. Esses cakes vão florescer. Se eu destacar, eles não vão florescer, porque aí eles vão ter que se adaptar, se enraizar sozinhos. E aqui não, aqui eles estão sendo alimentados pelos bulbos antigos, como eu falei para vocês. Então eu faço isso com vários dendróbios que eu tenho. Todos que eu tenho em vasos assim, eu gosto de colocar em cachepô para que ele possa se desenvolver. Então, gente, a dica é essa. É a hora de fazer os replantes, é a hora de fazer a adubação.
cuidar dos cakes que estão desenvolvendo. Se tiver na árvore, não precisa de mexer nos cakes não, eles vão sozinhos. Com certeza esses cakes, quem planta aí na árvore, ele vai florir ou num toco, não precisa ser na árvore, nem talvez num toco. Ele vai se desenvolver e eles vão florescer. Se tiver em vaso, façam isso que eu fiz aqui, ó, dobrem assim com cuidado para não quebrar. Vocês viram aqui que o bulbo, olha, está intacto, não está quebrado, olha. Ele desceu aqui, mas ele não está quebrado, só dei aquela entortadinha nele devagar, olha. E prendi aqui. Aí agora eu vou cortar esse excesso, vou fazer a adubação desse dendróbio. E ele está preparado para a floração do próximo ano, gente. Com certeza esse dendróbio vai florir muito no próximo ano. Ele tem uma cor muito bonita. Eu coloquei aqui, ó, que é um dendróbio nobre, rosa, com miolo bem vinho. Como eu falei para vocês, todas as minhas plantas eu coloco uma plaquinha para me saber, para não comprar repetida, né? Porque às vezes a gente esquece qual que é a cor. Aí eu coloco uma plaquinha aqui para saber que cor que é. Aqui tem um cakezinho desenvolvendo, olha, eu vou esperar ele desenvolver mais e vou também dobrar o bulbo aqui para que ele... Esses bulbos, gente, não vão florescer mais, tá? Então vocês não precisam se preocupar. Ah, mas eu vou dobrar e o bulbo vai ficar para baixo. Eles não vão florescer mais. Então o único propósito deles aqui é alimentar a próxima brotação. Por isso que eu falo, não cortem os bulbos antigos. Eles não vão florescer, mas eles estão alimentando esses bulbos novos que estão saindo. Então, gente, não cortem. A gente não fica cortando as plantas, porque elas precisam desses bulbos antigos. E eles são os bulbos que desenvolvem cakes, né? Então, se a gente quer ampliar a nossa coleção ou aumentar para estar fazendo uma troquinha ou dar de presente para um amigo, a gente tem que deixar os bulbos velhos. Se você tirar o bulbo velho, você vai enfraquecer a planta. Então fica aí a dica, gente, não cortem os bulbos antigos. E façam todos esses cuidados que eu falei. Então o que é agora? Adubação, replante se for necessário, bastante rega, gente. Esse aqui vai receber rega diária, todos os dias, até chegar o período do estresse, que mais pra frente a gente vai falar sobre isso, né? Vocês estão ouvindo o rapaz vendendo cuscuz aí, gente. Sempre quando a gente tá gravando, passa alguma coisa gritando, é normal, né? Então, quando chegar a época de fazer o estresse, eu vou estar voltando a fazer um vídeo mostrando como que eu vou fazer o estresse nos meus endóbrios, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada àqueles que estão assistindo os vídeos. Se inscrevam aí no canal, quem não é inscrito, deixa o seu comentário, eu gosto de ler o comentário de vocês. Deixa aí também o meu joinha, é muito importante o joinha de vocês para o desenvolvimento do canal, tá bom? Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.